Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer essa breve introdução falando disso, e compensação, para ficar mais claro para vocês, principalmente nessa temática de relacionamento afetivo, que eu trouxe bastante coisa indigesta aqui para vocês olharem. Essa aula também, ali para o final, que a gente vai trabalhar relacionamento afetivo, são coisas difíceis que a gente não gosta muito, né, de olhar, não gosta muito de ter que lidar. Só que eu quero trazer esse esclarecimento para vocês, por que é importante, qual que é o benefício, qual que é o teu ganho real de olhar com respeito, por exemplo, para tua sogra, olhar com respeito para um ex-parceiro, uma ex-parceira, né, do teu companheiro, por que isso é importante? Então, partindo aqui dessa questão de exclusão e compensação, né, qual que é o primeiro ponto que a gente precisa olhar, né, partindo dessa questão de exclusões, o pertencimento. Então, como eu disse para vocês, já desde quando eu fiz a chamada para vocês entrarem aqui na mentoria, eu disse que toda exclusão ela vai gerar compensação, né? E a sistêmica como um todo, ela se baseia por essas ordens ocultas que a gente está submetida e a gente não tem escolha, elas simplesmente estão atuando sobre nós. E quando a gente não se alinha com essas ordens, né, ou seja, quando a gente não inclui esses membros importantes que fazem parte, querendo ou não, dessa história ali, isso gera consequências, né? E a consequência é a compensação. Qual que é essa compensação? Quando eu excluo alguém do meu coração, eu estou fadada a compensar isso em um outro lugar. Então, por exemplo, eu excluo meu pai, às vezes eu vou lá e atraio um parceiro com as mesmas características dele. Ou eu excluo a minha mãe, eu vou lá e repito exatamente na minha vida o comportamento que ela tem. Eu repito na minha vida a mesma história da minha mãe. Ou, por exemplo, eu excluo um ex-parceiro, uma ex-parceira, eu vou compensar aquilo de uma outra forma. Então, eu vou, sei lá, somatizar problemas, eu vou criar dificuldades na minha vida para, de alguma maneira, ser leal a essa pessoa que também precisa ter um lugar no meu coração. Então, todo o desenho que eu estou trazendo aqui da sistêmica para vocês é para vocês entenderem que se há exclusão, você fica fadado a compensar. E essa compensação que o sistema traz, né, essa compensação forçada, vamos dizer assim, ela não é benéfica para você. É isso que eu quero que você entenda. Você vai compensar num lugar onde, por exemplo, você vai atrair sintomas para a tua vida, doenças, ou vai atrair, como eu disse para você, relacionamentos fracassados, ou às vezes essa compensação vai ser na área financeira. Então, a compensação, por uma questão de desordem, ela sempre vai ser negativa para você. É por isso que a gente preza essa questão do incluir no coração, de prestar honra, de considerar a importância de cada um nesse sistema, né? No desenrolar da vida, né? E aí, aqui, gente, a lei do pertencimento vai dizer que todos os membros da família possuem o direito de pertencer a esse sistema. Se algum for excluído, outro membro tomará o seu lugar, repetindo o seu destino. Então, quando a gente exclui um membro, a gente fica refém dessa repetição. Essa repetição, ela não necessariamente acontece na nossa vida. Então, por exemplo, você exclui o teu pai ou a tua mãe, não necessariamente é você que vai repetir aquilo, mas às vezes um filho ou uma filha vai representar aquele problema para você, mas aquilo vai estar ainda atuando na sua vida. Então, essa é a consequência de uma exclusão. E aqui, só para vocês entenderem o conceito, a exclusão ela acontece quando algo ou alguém é deixado de fora de um sistema, principalmente o sistema familiar, que é o que a gente está trabalhando aqui, e é como se aquela pessoa não fosse considerada importante, adequada ou desejável, então ela é excluída. As exclusões, elas acontecem porque justamente o comportamento do outro não me agrada, o comportamento do outro me fere de alguma forma, o comportamento do outro, ou alguma questão ali que ele carrega comigo, né, nesse relacionamento comigo, é algo que eu não quero olhar, é algo que eu não quero sentir, é algo que eu não quero lembrar, e eu automaticamente quero excluir isso do meu campo, né, quero excluir isso da minha vida, só que tudo aquilo que a gente foge
nos alcança de alguma forma. Tudo aquilo que a gente tenta repelir, isso vai se mostrar na nossa vida de uma outra maneira. Por isso que a sistêmica exige maturidade, exige o querer ver, o querer realmente a resolução daquilo, o querer integrar tudo isso, porque tudo faz parte. E a compensação aqui é um movimento feito para equilibrar ou corrigir as consequências negativas de uma exclusão. Então, quando alguém é excluído, pode haver problemas ou perdas no sistema como um todo. Esse é o efeito da exclusão. A compensação, ela busca diluir as responsabilidades da parte faltante para outras pessoas. Então, por exemplo, assim, ó, qual que é o efeito de eu excluir o meu pai ou a minha mãe do meu coração? Eu vou entrar em um modo compensatório. Então, se eu excluo o meu pai, de alguma maneira eu vou inconscientemente tentar assumir responsabilidades por ele. Eu vou inconscientemente ter que ser leal a ele de alguma forma, né? Ou vice-versa, minha mãe. Então, deixa eu ver aqui. Então, o efeito da exclusão é você expiar por uma situação negativa e tomar o problema para você, tá? É por isso que, apesar de ser difícil você olhar para essas situações que eu mencionei aqui para você, que às vezes são indigestas, que você quer enterrá-la no passado, que você não quer mais olhar e você acredita que aquilo não tem efeito nenhum na sua vida, aquilo é importante. Por quê? Porque faz parte da tua vida. Por quê? Porque tem uma história mal resolvida ali. Por quê? Porque você precisa prestar honra, na verdade, você precisa incluir essa pessoa como importante, ela faz parte, ela também fez parte da minha história em algum momento, a gente tem um vínculo ali, então tudo isso é necessário para você não ficar refém de uma expiação, para a sua vida não ficar refém de um movimento compensatório do sistema, tá? E aí, qual que é esse movimento compensatório? O pagamento é causar dano a si mesmo na mesma medida que se causa dano a algum outro. Então, por exemplo, esse dano não necessariamente é externo, né? A exclusão, ela é no coração. E muitas pessoas, elas têm essa dúvida, né? O que é essa inclusão? Eu preciso conviver com a pessoa? Eu preciso ficar todo dia com a pessoa? Não, não é nada disso, gente. Essa inclusão é no teu coração. É um movimento de integração no teu coração. Por quê? Porque muitas vezes a convivência não é benéfica, a convivência não é boa mesmo e tá tudo certo, mas no teu coração você precisa fazer esse movimento de inclusão, entender essa distância saudável entre você e esse membro em particular, mas dentro de você, você precisa estar reconciliado com essa história, tá? E aí aqui, gente, essa questão do causar danos a si mesmo, ele traz alguns votos de lealdade. Então, por exemplo, parte daquela história também de você olhar, por exemplo, para tua mãe ou para o teu pai, sentindo pena do destino deles, sentindo pena da condição deles, né? Acreditando que eles não conseguem carregar, suportar aquilo ali, não conseguem lidar com as próprias escolhas, né? Isso já parte lá na infância. Esses votos de lealdade acontecem lá na infância. Por quê? Porque a criança, ela tem um amor cego e sacrificial. O amor da criança, a criança acredita que o amor dela pode tudo. O amor dela é maior do que tudo. Então, a criança faz um sacrifício interno, né? Um voto de lealdade, olhando para a mãe ou olhando para o pai, falando assim, ó, eu carrego isso por você. Antes eu do que você, mãe. Antes eu do que você, pai. E ela faz esse voto ali, e ela assume o destino como sendo dela, tá? Só que o problema é que esse assumir o destino como sendo dela parte de uma exclusão, porque ela não está enxergando toda a realidade, ela não está enxergando a responsabilidade de ambos ali na situação, ela não está enxergando a força por trás daquele pai, por trás daquela mãe, por trás daquela avó, ou quem quer que seja, né? A pessoa ali que ela está tentando compensar. Então, por isso que é importante a gente olhar agora a partir de um olhar adulto, né? Para poder desfazer todos esses votos, para poder incluir todas as pessoas com o mesmo amor. E aí o Bert Hellinger, dentro da teoria dele, ele vai trabalhar com 3 níveis de consciência aqui.
A primeira consciência que ele vai denominar é a consciência pessoal. É uma consciência mais básica e ela está diretamente ligada à educação que nós recebemos e os valores familiares que a gente adquire. Então, ela está relacionada a uma noção de certo e errado, e ela é regida por um sentimento de culpa e inocência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que lá no teu sistema, dependendo da dinâmica do que aconteceu lá atrás, né, por exemplo, se os teus pais se separaram e você ficou só com um deles e cresceu só com um deles, existe uma dinâmica ali. Você vai ficar muito mais leal aos valores daquele que está te protegendo de alguma forma, daquele com que você está mais convivendo. Por quê? Porque também é uma questão de preservação, de autopreservação, de, esse aqui pode me dar algo, né? Eu preciso ser leal a ele, eu preciso seguir conforme esse valor. Só que o problema é que essa consciência pessoal exclui o resto, né? Eu fico refém de um valor que muitas vezes ele é excludente. E isso vai gerar um efeito, principalmente nessa consciência de grupo. Vocês têm que imaginar o seguinte, que a consciência pessoal, ela é estreita, e a consciência de grupo é essa consciência sistêmica, que a gente está submetido e que são regidas por essas leis, por essas ordens. Então, por mais que a minha consciência pessoal fale, a minha mãe está certa, meu pai está errado, ou o meu pai está certo, minha mãe está errada, essa consciência de grupo fala, os dois são importantes, os dois fazem parte, isso você não se envolve, certo? E aí, o que acontece? Essa consciência de grupo, ela vai forçar você a dar um lugar de maneira inconsciente àquele que você está excluindo, é a pessoa a qual você está excluindo. E aqui eu estou trazendo um exemplo bem básico, gente, que é mãe e pai, tá? Mas a exclusão, ela pode partir de vários lugares. Para vocês terem uma noção, existem casos extremos de histórias, por exemplo, né? Só para vocês entenderem esse viés do pertencimento. De histórias que eu, inclusive, já constelei, que era o seguinte... como que eu posso dizer? O pai desse meu cliente tinha sido casado com a irmã da mãe dele. O que aconteceu? Essa irmã da mãe dele faleceu num parto. Ela perdeu um bebê, né? Perdeu um bebê, não. Ela estava gerando um bebê e aí teve uma complicação, ela faleceu. Depois, esse pai dele casou com a irmã dela, né? E aí depois vieram os outros filhos, inclusive ele. E ele, mesmo não tendo um vínculo direto com essa mulher, com essa ex-parceira do pai dele, ele estava completamente ligado a ela. Por quê? Porque através da morte dela, ele pôde nascer. Entende, gente? Isso é vínculo, isso é pertencimento. Então, quando a gente não considera tudo que faz parte do nosso enredo, da nossa história, né? Como é que essa vida aconteceu? Como que, de onde que surgiu? O que foi importante para essa vida, né? Para essa vida acontecer, uma pessoa faleceu. Isso é forte. E a gente permanece extremamente ligado a essas circunstâncias. Então, qual que era a lealdade que ele manifestava? Ele estava manifestando um sintoma na vida dele, que era o Parkinson, e aquele sintoma foi desencadeado na pandemia. Por quê? Porque ele precisou se afastar das filhas, né? Ele não conseguia ver as filhas, e uma dessas filhas estava grávida. E aí, quando ele não podia vê-la, né? Eu até perguntei para ele, o que você tinha medo? Né? Ele falou, eu tinha medo que ela não voltasse, né? Que ela morresse no parto também. Por quê? Porque o medo dele estava diretamente ligado, a lealdade dele estava diretamente ligada a essa mulher, né? Essa mulher que cedeu a vida para ele estar ali. Então, existe toda uma transferência, e quando a gente não inclui, não presta honra, não observa essas histórias, né? Não olha para a nossa vida como um todo, a gente fica emaranhado em tudo isso. Por isso a importância da inclusão, certo? Da inclusão com amor. E daí a consciência espiritual é uma consciência mais ampla ainda. É uma consciência onde a gente dá um lugar, como eu disse para vocês, e olha para todos com o mesmo amor. Então eu paro de julgar
o que o meu pai está fazendo, eu paro de julgar o que a minha mãe deixou de fazer, eu paro de julgar a escolha deles, eu olho para ambos com o mesmo amor. A partir de que movimento? A minha vida veio através dessas duas pessoas, e é isso me basta, isso é suficiente, né? É através dessa consciência espiritual que eu vou conseguir me conectar também a algo maior, né? E eu só consigo me conectar a algo maior a partir do momento que eu honro todas essas fontes. E existe uma máxima aqui, gente, do tomar os pais, porque é um termo bem difícil de ser explicado, eu acredito, e até mesmo na prática é difícil da gente entender. Mas o que eu quero que vocês entendam como tomar os pais? A gente só consegue tomar um pai e uma mãe de verdade no nosso coração quando a gente se relaciona principalmente com a falta que eles fizeram. Por quê? Porque quando existe uma recusa ao tomar, qual que é o movimento da pessoa? Existe uma exigência, né? Meu pai não me deu X coisa e ele ainda precisa me dar. Já que ele não me deu, eu vou pegar essa continha que é lá dele e fulano vai ter que me dar, meu parceiro vai ter que me dar, meu chefe vai ter que me dar. A pessoa não se relaciona com a falta. Qual que é a pessoa que toma de fato? Ela vai encarar essa falta, ela vai encarar essa dor, ela vai sentir tudo isso, ela vai tomar de fato tudo isso e ela vai falar: olha, agora eu tomo o que faltou e eu faço algo de bom com isso. Eu vou me dar o que o meu pai não me deu. Por quê? Aonde que vem o movimento de força? Porque o Bert diz que quando a gente toma tudo dos nossos pais, inclusive o que faltou, a gente ganha força. Porque quem toma a falta e diz, agora sou eu que vou me dar o que faltou, o que o meu pai não pôde me dar, o que minha mãe não pôde me dar, ela, através desse movimento, ela ganha experiência, ela ganha maturidade, ela consegue vencer, entre aspas, se superar naquele movimento. Aquilo vai trazer força para ela. Agora, a pessoa que se recusa em tomar, que se recusem a sentir tudo isso, a se relacionar com a falta, é uma pessoa que vai para a vida culpabilizando os outros, não querendo sentir esse processo, não querendo integrar tudo isso, e é uma pessoa que, no fundo, ela não tem força. Por quê? Porque ela não consegue assumir por si mesma, ela não consegue se autorresponsabilizar, ela sempre vai transferir isso para os outros. Certo, gente? Tá claro isso? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso? Pode falar. Deixa eu abrir. Tá. Peraí, eu vi que a Roseli, tu levantou a mão, tu quer falar ou não? Quero. Eu Pode posso falar. falar? Pode. Ah, aquele exemplo que você deu do seu cliente sobre que ele foi muito fiel à mãe, ali a primeira esposa, né, do pai dele. Quando ele faz esse tomar, foi algo assim do coração dele, porque quando ele, vamos supor, nasceu nesse contexto de família, ele tinha já essa noção disso tudo, só essa parte, assim, como que, nesse contexto, ele pega essa, vamos dizer assim, Então, ele é solidário a isso. isso não é consciente, tá? Principalmente para Não, quem... eu sei, então, não é consciente, não, até aí, eu entendi, mas você acha que é uma dor do pai, que ele, tá. inconscientemente, ele pegou do pai dele? Não, Não, diretamente da mulher, da da, mulher. da primeira Ah, parceira, exatamente. daí essa Porque parceira, como essa parceira quer ser olhada, né? Ela quer ser vista, participar desse ciclo familiar. exatamente, Tá, quer ser entendi. vista. Porque o que é a exclusão? É algo que é abafado. Por quê? Uhum. Porque aquilo gerou muita dor. E, obviamente, o pai dele não conseguiu lidar, né? Porque o que acontece? Ela morreu repentinamente, foi uma tragédia. A exclusão, ela parte de um lugar onde ninguém conseguiu lidar com aquilo, as pessoas não elaboraram, não digeriram. Aí, o que acontece? Eu vou esquecer.
eu vou fingir que isso aqui não existiu e eu vou tocar a minha vida. Então, o luto não é processado, não é dada a devida importância para aquela mulher, né? E isso vai gerando efeitos. E isso, querendo ou não, respingou nele. Por quê? Porque a vida dele, exatamente, estava conectada a esse fato também. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Era só essa dúvida que eu tinha, assim, como que veio isso dele, mas era mais uma falta né, dessa pessoa que foi, né? Ela que queria ser incluída nesse contexto familiar. Isso, ela que queria ser vista. Uhum. Pode falar, Patrícia. Posso ser eu? Não sei qual das Patrícias. Posso ser eu? Pode ser, pode ser. Pode falar. Uma pergunta, Tainá. Nós só repetimos padrões quando existiu exclusão, alguma coisa que não foi vista e que tem que ser vista, só aí é que existem os padrões? Sim, 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 mas o problema é que a exclusão, ela é muito... acontece muito, entendeu? É muito difícil que não haja nenhuma exclusão. Então, por isso que a gente fica refém desses padrões. Ok. Inclusive os abortos, né? Que vem. Exatamente. Principalmente. E no seguimento que a Roseli partilhou, isso vem para essas pessoas serem vistas, é isso? Exatamente, para a gente poder dar um lugar. Porque qual que é a grande questão, gente? Se a gente for analisar, a resolução que a constelação traz, ela é tão simples que às vezes parece que não vai funcionar, mas é só isso que é necessário ser feito. É só isso que as pessoas que foram excluídas, né? Elas precisam de um reconhecimento, de de você colocar valor e importância novamente na vida dela, entende? E essa questão que eu trouxe de exemplo do se relacionar com a falta, é você entender que até isso precisa ser reconhecido. Faltou, né? Às vezes, para eu tomar, para eu considerar a importância do meu pai, eu preciso digerir essas emoções do meu pai, da minha mãe, enfim, quem quer que seja, da minha avó, enfim, de um filho. Eu preciso reconhecer o que está doendo em mim, para esse sentimento se dissolver também, né? E esse é um movimento da inclusão, porque o que as pessoas fazem isso aqui tá muito pesado, isso aqui eu não sei o que fazer com isso, eu vou desconsiderar, eu vou diminuir a importância, eu vou seguir minha vida, eu vou fazer outra coisa, e não olha para aquela questão ali. Certo? Por exemplo, só uma pergunta. Imagina, nenhuma mulher da minha família foi feliz no amor. Isto é um padrão, mas não há ninguém para ser incluído. É uma lealdade a essas mulheres. Se elas não foram, eu também vou ser leal e não vou ser feliz no amor. Então aqui não é exclusão, mas sim lealdade. É isso? A lealdade também parte de uma exclusão, porque se nenhuma mulher foi feliz no amor, é porque elas tiveram alguma dificuldade com os homens. E quem são os excluídos? Os homens, entende? Porque muitas vezes, o que acontece? A partir desses homens, apesar do relacionamento não ter dado certo, foi gerado vidas. Entende? E a exclusão, o que acontece? Por causa de um comportamento, eu excluo a pessoa. Por causa de uma dor, eu excluo a pessoa. Mas eu não considero que aquela pessoa, por exemplo, é o pai do meu filho. Eu não considero que aquela pessoa foi importante para uma história acontecer. E é a partir daí que as exclusões ocorrem, entende? Por causa de uma questão pessoal minha, eu excluo toda uma história que gerou vidas para frente, entende? E essas vidas para frente ficam refém dessa questão mal resolvida em mim também, entende? Ok. Como é claro? Pode falar, Patrícia. É mais ou menos isso a dúvida, é olhar para essa falta, né? Então, vamos supor, no caso do pai, né? Se falta ali a proteção, se falta a preocupação no prover, né? Se falta tudo isso,
Aí você não reconhecendo, você vai tentar, você vai buscar isso em outras pessoas. Você vai Exatamente. querer um chefe protetor, você vai querer um marido provedor, você vai querer tudo isso, e a partir do momento, basta reconhecer, porque o que entra em conflito é que às vezes a gente fala assim, você tem que sair da postura da exigência, Uhum. né? Você fica exigindo tudo aquilo que você gostaria de ter recebido do pai, não recebeu. Então você está se pondo numa postura grande, né? Exigindo o que não foi dado. Então Uhum. existe uma diferença entre exigir e reconhecer o que faltou. Uhum, exatamente, exatamente. Porque essa questão de você reconhecer o que faltou, faltou mesmo. Você tem sentimentos, os seus sentimentos pertencem também, né? E quem não se relaciona com a falta por causa de uma defesa, porque o que é exigência? Eu me coloco superior à pessoa, tipo assim, você tá errado, você não fez, não fez certo, você não fez isso, porque eu não quero sentir a minha dor. Eu não quero deixar essa dor existir. Eu quero me colocar como o dono da razão, como eu tenho direito a tudo. Então, a partir do momento que eu faço esse movimento, eu deixo a minha dor sair, eu elaboro isso dentro de mim e eu aceito a realidade como ela é. Por quê? Porque a realidade é meu pai é assim, minha mãe é assim. A gente precisa entrar nesse lugar de aceitação em relação aos nossos pais, porque eles são os únicos, principalmente ali, né? Eles são os únicos possíveis para nos gerar a vida, né? A gente não vai conseguir modificar essa realidade. Agora, quando eu não aceito ali, eu vou para a vida dentro desse mesmo mecanismo e eu vou ficar refém de compensação. Então, ao invés de eu resolver ali com o meu pai, com a minha mãe, eu vou repetir na minha vida histórias que eu queria fugir, na verdade, que eu queria, sabe, sair daquele lugar. Então, o que eu preciso entender? Vou resolver aqui na origem, na raiz de tudo, aceitar de fato o que está acontecendo aqui, e o resto é escolha. O lugar que eu vou escolher para trabalhar é escolha, o parceiro que eu vou escolher para estar do meu lado é uma escolha, então todo o resto é escolha, mas ali não, a gente não pode ficar preso nessa fantasia de que a pessoa precisa mudar, ou ela tem que mudar, ou eu vou mudar ela, enfim, a partindo desse ponto. Porque senão parece que ainda fica uma tentativa de, tipo assim, ele não me deu, mas outro vai me dar. De alguma Exatamente. forma, eu ainda vou ganhar aquilo que eu não tive. Se não foi dele, vai ser de outra pessoa, mas eu não vou sair perdendo. Que não é justo, né? Aí fica aquela coisa da vítima, né? Não foi justo. Exatamente, da postura vitimista, exatamente. Porque, primeiro, essa questão do se relacionar com a falta é você com você mesmo, é você aceitar esse estado de impotência diante da realidade como ela é, principalmente ali, com algo que não pode ser mudado. É assim, foi assim, e vai ser assim, de repente, para o resto da vida, né, em relação a eles. Mas eu trabalho isso em mim, eu elaboro isso em mim, eu me ofereço também aquilo que eles não puderam me dar, de repente, apoio, acolhimento, segurança, né? Eu me olho com mais carinho, e a partir disso, eu me torno uma pessoa também à altura de me relacionar com alguém que troca igual a mim, entendeu? Que tem algo que eu também tenho agora, mas eu me trabalhei primeiro. Entende? Então, se eu vou para a vida com essa carência, com essa necessidade de compensação, eu vou buscar uma mãe, eu vou buscar um pai, né? E a pessoa vai representar esse pai, a pessoa vai representar essa mãe, entende? Obrigada. É isso? Alguém tem mais alguma pergunta? Tenho só uma pergunta muito rápida. Quando um adulto vê os pais na sua frente, posiciona os pais à sua frente em vez de nas suas costas, o que é que isso quer dizer? Então, eu não vou determinar nada, mas veio Sim. muito forte para mim um confronto. Um confronto. Não é a questão de a pessoa querer tomar conta dos pais, tomar a vida, tipo, as responsabilidades deles, não tem... Também, e uma exigência, porque as duas coisas estão interligadas. Porque quando eu assumo algo pela minha mãe ou pelo meu pai, né, que é esse exemplo que você traz,
querendo ou não, eu vou querer uma compensação daquilo que eu estou oferecendo, entre aspas, para eles. Então, existe uma exigência interna também, tá? É a questão da dívida, do sentimento de dívida, no sentido de vocês ainda estão me devendo ou eu sentir que eu estou devendo algo para eles. E isso retroalimenta aquele laço disfuncional, né? Porque o correto do adulto é olhar para frente e seguir a própria vida, exatamente. Exatamente. Obrigada. Certo? Então tá, gente, eu vou continuar aqui no nosso material, e aí que eu vou entrar num lugar para a gente continuar o tema de relacionamento, tá? Eu vou falar primeiro de um outro assunto bem controverso, assim, na constelação, que é duro de ver, mas é bem assim que funciona na prática, tá? Que é o ciúmes. Então, nas palavras de Juan Garriga, ele diz que o ciúme, ele é um paradoxo, porque ao invés de manter a pessoa amada por perto, ele a afasta e se mostra posteriormente como um convite à infidelidade. Bert Hellinger diz que o ciúmes, se você olhar honestamente, talvez perceba dentro do ciumento ali uma pressão sistêmica empurrando ele para longe do parceiro. De uma forma inconsciente, a pessoa deseja, no fundo, que o parceiro se vá. Por quê, gente? Porque todo medo que eu tenho, no fundo, esconde um desejo. E por incrível que pareça, quando eu levanto teses e hipóteses e eu fico preso naquela crença, no fundo eu quero que aquilo se confirme. E o mais incrível, né, o mais estranho, talvez eu possa dizer, é que quando a pessoa confirma aquilo que ela está dentro dela, imaginando, que ela está criando, na verdade, dentro dela, e aquilo se confirma fora, aquilo traz um alívio, porque agora eu tenho algo de concreto, porque dentro de mim eu sabia que era aquilo. E esse alívio também, ele pode ser sistêmico, porque muitas vezes, como eu disse para vocês, a pessoa refém de uma compensação, ela está amando alguém através daquela traição, ela está amando alguém através daquela questão que está surgindo ali para ela, né? Ou ela está honrando alguém, ela está sendo leal a alguém, por exemplo, a mãe, enfim. Então, existe um alívio sistêmico ali, porque querendo ou não, existe um ganho secundário. Por mais incrível que pareça, é como se a pessoa sentisse, eu já imaginava, era isso mesmo, e isso acaba, o ciúmes em si, ele acaba empurrando o outro para fora da relação, ele acaba afastando o outro de mim. E o ciumento, ele faz isso de boa consciência. Por quê? Porque ele fica ali martelando, 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 principalmente um ciúmes patológico, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Porque sentir um ciúminho ou outro, uma questão assim, normal, ok, mas aquela questão patológica de você encher o saco, de você ficar o tempo todo em cima daquilo, é algo que o ciumento faz, às vezes ele nem percebe, né, o próprio comportamento dele, ele faz aquilo de boa consciência, e quando o outro enche o saco, e realmente vai embora, e realmente se afasta, e realmente busca algo fora, né, do relacionamento, ele se sente de boa consciência, ele se sente inocente, né? Porque o culpado é o outro. E ele não se responsabiliza por esse comportamento tóxico, por essa questão ali na relação, né? Por deixar a relação pesada, querendo ou não, tá? E aí aqui eu trago algumas dinâmicas por trás do ciúme a nível de exemplo, tá? Então, para confirmar uma crença antiga que a pessoa tem de que ela não merece amor, ou que esse outro vai causar infidelidade ali, né? Ou para ser fiel a crenças e exemplos da família. Então, por exemplo, agir como os pais agiram, né? Vivenciar ali uma dinâmica muito similar, uma repetição de padrão. Ou para operar, muitas vezes, aqui é um outro ponto de lealdade, tá? Para operar uma identificação inconsciente com outra pessoa prejudicada no sistema. Volta novamente essa questão da inclusão, da importância da inclusão. Por exemplo, uma mulher que não se casou porque tinha que cuidar dos pais idosos, né? E aí uma outra pessoa, uma outra mulher vem depois, se identifica com ela e também não se casa, e também não forma nenhum vínculo, né? E acaba inconscientemente afastando
os parceiros. Por quê? Porque está identificada com alguém que foi excluída, tá? Agora, gente, entrando aqui num outro lugar, que são as separações, tá? O que o Bert vai dizer sobre a separação? Ele vai dizer o seguinte: se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Os envolvidos tentam aliviar o peso do destino, arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem, ou ambos caminham em direções opostas. Se se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Nesse caso, a gravidade e a profundidade da situação são ignoradas. O parceiro começa a recriminar-se e acusar-se mutuamente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignar-se à forte dor provocada pelo fim do relacionamento. Por que as pessoas, né, quando elas terminam um relacionamento, elas buscam um culpado, né? Porque isso, querendo ou não, é um mecanismo inconsciente até da nossa mente, talvez, mas é também uma fuga, né? Porque, querendo ou não, a separação, toda separação, ela é dolorosa, porque você está finalizando uma história, você está finalizando um ciclo, é como se você estivesse rompendo um contrato, é como se você estivesse realmente, é como se fosse uma morte, você está morrendo por uma vida que foi desenhada lá atrás com uma pessoa e agora está seguindo por um caminho diferente, né? Alguma coisa aconteceu e aquela história ali precisa morrer, precisa finalizar. E muitas pessoas, elas não vivenciam essa dor de fato, né? Então, o que acontece muitas vezes? Terminou a relação, fica com raiva do parceiro, né? Acredita que o culpado é o outro, e aí tem aquela máxima de vou mostrar que eu tô bem. Então, sai para se distrair com as amigas, vai para não sei aonde, vai, sabe? E posta e quero mostrar porque, sabe? Eu quero sair por cima. E não vivencia o luto profundo, porque na realidade, né, por pior que esteja o relacionamento, né, existe uma dor ali por trás daquele fim. Você precisa vivenciar o luto para aí sim iniciar um novo relacionamento. Porque quando esse luto não finaliza, você leva, querendo ou não, questões para outra relação. Você quer, de alguma maneira, ser compensada daquilo que não teve no outro relacionamento. Então, a gente precisa ter consciência dessa finalização para não projetar tudo isso no outro, para não contaminar o outro relacionamento, para não levar essas questões mal resolvidas. E aí o Bert vai dizer que essa dor, ela não dura muito, mas ela é dolorosa demais. E se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor das coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura, em geral, substituem o sofrimento e a tristeza, né? Então, é uma substituição, é uma defesa, né? Eu não quero viver essa dor, esse luto. O divórcio é, sim, uma solução dolorosa, porque ele é uma morte, como eu disse para vocês, a morte dos planos e de tudo aquilo que não foi possível viver, né? É necessário viver e integrar esse processo de luto, dando o tempo necessário para isso, pois é preciso ser maduro, tanto para seguir em frente, quanto para liberar aquele que no passado foi escolhido para caminhar junto em um projeto de amor, e em muitos casos, aquele que, apesar de não ser mais parceiro, essa é a questão mais importante aqui, aquele que apesar de não ser mais o parceiro, ainda continua sendo o pai ou a mãe dos filhos e, portanto, vocês compartilham desse vínculo juntos. Essa é a questão mais difícil, né? De você conseguir olhar para uma situação que não deu mais certo entre vocês, mas que essa pessoa, ela vai ter um vínculo para a vida toda com você e que você vai precisar olhar com muito amor para essa pessoa, porque vocês têm um fruto juntos. Porque conforme o seu olhar por ela, né, conforme você não resolveu isso dentro dela, isso pode ser projetado, né, nesse fruto que vocês têm juntos, isso pode ser projetado nesse filho. Então, é muito importante vivenciar esse processo, né?
Então, o divórcio, ele não tem o poder de acabar com a família, pois a separação ocorre apenas no âmbito do homem e da mulher, que deixam de ser casal. O papel de pai e mãe não se desfaz jamais. Então, com isso em mente, olha que difícil. Por isso que eu falei para vocês que parece que a gente não tem ganhos nenhum. Mas o ganho que a gente tem, na verdade, é não gerar compensação, é não gerar consequências, tanto no novo relacionamento que eu tô buscando construir aqui, tanto na vida dos meus filhos, enfim, né? Porque tudo isso gera efeitos depois. Então, o casal, ele deve continuar amando a família que tiveram juntos, nem que isso seja uma memória do início, tá, gente? Aqui eu vou trazer um exemplo do Bert, que ele mostra bem claro essa questão de você sentir a dor, de você tomar a dor, de você tomar a falta e se reconciliar, na verdade, com isso, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, um exemplo de caso aqui, sobre tomar o que eu rejeito. Uma professora chama uma menina que tem cerca de 16 anos e que se senta ao lado de Hellinger. Ela olha brevemente para ele, sorri e depois olha para o chão. Hellinger fala para o grupo: quando vocês olham para ela, quantos anos ela tem, de acordo com a alma e o sentimento dela? E ele responde depois: 3 anos. Algo aconteceu quando ela tinha 3 anos. Então ele diz para a menina: o que aconteceu? A menina sacode a cabeça e olha para a mãe que está no grupo. Então, Bert chama a mãe e pede que ela se sente ao lado dele. Hellinger para a mãe: o que aconteceu quando ela tinha 3 anos? E a mãe diz: nós mudamos para a casa do meu atual marido. A menina começa a chorar e soluçar. E aí o Bert diz: o que aconteceu com o pai dela? E a mãe responde: o papai dela nos deixou, foi embora com outra mulher. Hellinger diz: ela sente falta do pai, isso se vê imediatamente. Hellinger olha em sua direção, ela sacode a cabeça, negando enfaticamente. O que é esse negar enfaticamente aqui? A menina sente falta, mas ela não consegue assumir isso diante da mãe por causa da consciência pessoal dela, por causa que a consciência dela diz que eu não posso ter sentimento nenhum pelo meu pai, porque o meu pai é o ruim da história, porque o meu pai é o errado. Então, ela nega enfaticamente porque a mãe tá ali, né? E aí ele responde, ela sacode a cabeça, sabem por quê? Ela sente medo de assumir o pai diante da sua mãe. Então, Bert olha para a mãe e diz, para a mãe dizer para ela, né? Diga a ela, eu amei muito seu pai. Então, ela responde, eu amei muito seu pai. E o Bert diz, diga isso com amor. Quando ela quer responder imediatamente, ele diz, devagar, lembre-se do quanto você o amou. Então, diga a partir da sua alma. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo ela acessar a falta, né? Esse o amor foi no passado, né? Existe dor ali. Então, ela suspira profundamente e ele responde, olha para ela. E ela diz, eu amei muito seu pai. A mãe está profundamente comovida, a menina chora, e Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e a abrace. Ela abraça a filha, beija e acaricia. Então ficam sentadas de mãos dadas, uma do lado da outra. E o Bert diz, é tudo que eu devo fazer. Para a mãe, tudo de bom. Então, na verdade, gente, essa é uma situação muito difícil, mas o que aconteceu aqui? A mulher, né, a mãe, ela não conseguia acessar, se relacionar com essa falta, né? E como uma defesa, existia uma recriminação, sabe, um distanciamento, o errado é ele, uma acusação velada ali atrás. Isso porque, obviamente, ela vivenciou uma dor, não sei se é uma traição, ou ele simplesmente abandonou a família. Existe uma dor ali, eu não estou falando que não exista. Mas esse passo que ele fez aqui, da mãe conseguir integrar esse pai de volta, né? E trazer com respeito isso para a filha é muito importante. Porque a partir disso também, elas liberam esse passado. Então, esse que é o passo. Ficou claro esse exemplo aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Ok, então eu vou continuar, tá? Aí aqui, o segundo casamento.
Então, primeira coisa, né? O que eu tô trazendo para vocês aqui é bem difícil, né? Porque pede que a gente amadureça, que a gente se responsabilize, né? E como eu já disse ali atrás, quando há uma separação, é raro que as pessoas passem por esse processo de luto. E aí, o que acontece na segunda união, né? Qual que é esse passo que a gente precisa olhar? O primeiro casamento, querendo ou não, ele vem embrulhado numa série de expectativas. Você investe muito mais, porque é uma coisa nova, você nunca viveu aquilo, então faz festa e não sei o quê, e vamos ter o primeiro filho, e é uma coisa assim, enfim, você vai vivendo todo o processo ali. Agora, o que acontece? Quando você rompe aquilo ali, né? Enfim, ó, esse projeto aqui não deu certo, vamos cada um para um lado. E você começa a se relacionar com uma segunda pessoa, o que é importante a gente entender aqui? Existe uma resistência, querendo ou não, existe um passo para trás, e a pessoa, querendo ou não, ela não vai querer viver tudo aquilo de volta. Por exemplo, ela não vai querer viver o super casamento, sabe? A super festa. Ela não vai querer, às vezes ela não está disponível e nem disposta para ter mais filhos. O grande problema acontece quando nessa segunda união, por exemplo, um tem mais passado e o outro não tem esse passado. E o outro quer viver tudo novo. Aí escolhe uma pessoa, às vezes inconscientemente, porque ela já tem algumas questões ali de emaranhadas dentro dela, e ela vai para essa relação com uma pessoa que está comprometida, querendo ou não, ela já teve um vínculo, ela já teve uma história, e ela não tem disposição para se entregar naquele relacionamento, né, como aquela pessoa quer. E aí existe um problema aqui. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que já veio de um primeiro vínculo, ela vai aceitando aquilo ali, porque, enfim, o parceiro que ela arrumou, a parceira que ela arrumou, está deslumbrada, porque ela quer viver tudo aquilo, né? E muitas vezes a pessoa não está com aquela disposição, não está envolvida naquele projeto ali, não está. Por quê? Porque ela já viveu algo ali e em algum momento ela viu que não deu certo, então ela fica meio paralisada, meio assim, não, peraí, né? E aí o que acontece? O problema é que quando existe esse desequilíbrio, querendo ou não, esse desnível, e a pessoa, ela não enxerga a realidade, ela não enxerga que esse outro tem mais passado, ela não enxerga que esse outro, que esse passado precisa ser respeitado, e ela se vê muitas vezes como maior, como superior, no sentido de, sabe, eu vou mudar, ele vai mudar esse pensamento, não, ele vai querer fazer festa, é só eu conversar direitinho, é só eu levar aqui, sabe? E ele vai. Só que a pessoa às vezes aceita, mas ela não tá com aquela, sabe, aquela coisa, aquela proposta ali não é o que ela queria direito ali, mas ela vai aceitando. E aí existe um movimento de insistência também, de exigência. Então é importante analisar essas questões, é importante você lidar com a realidade como ela é. Então, se você tem um parceiro que já veio de um vínculo e você ainda não viveu tudo isso, mas você escolheu ele para se relacionar, você tem que ter consciência de toda essa realidade, você tem que ter consciência de todo esse passado, você tem que ter consciência dessa bagagem, de tudo que ele carrega com ele, porque filho e ex-mulher nunca vai deixar de existir, eles fazem parte. E essa que é o grande desafio aqui. Por quê? Porque na medida com que eu entro nesse novo relacionamento, só ele tem filho. Vamos imaginar, tá? Uma hipótese. Só ele tem filho. E eu não respeito esses filhos, porque, na verdade, o que é esse não respeito aos filhos, né? Esse homem tem uma atenção dividida. Esse homem, ele tem um passado, existe uma competição inconsciente velada em relação à primeira mulher, né, uma necessidade de ser melhor do que ela, uma necessidade de fazer a mais. Então, tudo isso vai trazendo efeitos bem negativos para a relação, na verdade. Porque, primeiro, quando eu rejeito, né, e estou falando tudo isso também porque isso vai de encontro às constelações que a gente já facilitou aqui, e só agora eu estou trazendo esse tema, mas talvez fique mais claro para vocês agora. Mas, por exemplo, se eu olho para os filhos do meu parceiro, né, e eu não considero eles, ou eu reclamo deles, ou eu fico naquele embate,
querendo ou não, aquele parceiro, ele sente como se eu estivesse falando de uma parte dele, é uma parte dele ali, né? Ele não vai conseguir ser, como que eu posso dizer, imparcial. Pode até fazer uma cara de paisagem e dizer, não, é verdade. Mas dentro dele, ele está se sentindo ferido, ele está se sentindo rejeitado. Então, esse princípio da honra, né, esse princípio da gente poder incluir todo esse passado, todas essas pessoas, é para o bem do funcionamento da tua relação, né? E lidar com essa realidade, né? Se você escolher um parceiro com essa dinâmica, com essa realidade, com esse passado, lide com isso, né? Por quê? Porque você pode escolher outro. Por que você escolheu esse? Ah, porque eu amo. Então, lide com isso. Lide com isso. Simples assim. Certo, gente? Ok? Alguma pergunta sobre essa parte? Não? Ok. Então tá, vou continuar aqui. A gente vai falar de um assunto aqui bem importante, que é o lugar do sexo, tá? Primeiro, falar de sexo aqui sem uma questão de valor moral, mas como uma questão de vínculo mesmo, tá? Porque o Bert até fala que todos os parceiros sexuais geram vínculo também. Porque, querendo ou não, a gente tá trocando fluidos, né? A gente tá se tornando um só com aquela pessoa. E aí o problema é que muitas pessoas que não se vinculam de fato, né, não casam, não, sei lá, não fixam com uma pessoa e vão trocando muito de parceiro, elas vão perdendo a habilidade de se vincular, de criar laços profundos, de estreitar isso, né? Isso, como a gente já viu lá na indisponibilidade afetiva, pode apontar para alguma questão mal resolvida dentro do próprio sistema, né? Você não quer se vincular com alguém aqui porque você já tem um vínculo que está ali, que é mais importante para você e você tem uma demanda ali a suprir. Então, tudo isso, né? Essa questão da sexualidade muito para fora, vamos supor, ela uma questão também ali que, se você olhar no profundo, a pessoa não consegue estreitar, a pessoa não consegue se aprofundar ali, tá? E tem algo a ser visto. E aí, o que a gente precisa entender da sexualidade? Aqui eu vou partir de um autor, eu nem coloquei ele aqui, mas eu gosto de trabalhar muito com ele também, que é o Alexander Lowen. Ele é um autor da bioenergética, e quando a gente vai falar de tensões, né? Porque o que é a sexualidade em si? Ela é um lugar muito profundo, eu acho. Eu acho que a máxima da nossa vulnerabilidade é a sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade, para ela ser vivenciada de uma forma saudável e profunda mesmo, ela exige que você libere o controle. E para as pessoas que, principalmente, têm dificuldade de confiar no parceiro, tem alguma questão mal resolvida ali, elas vão ficar presas aonde? Num desempenho. Então, eu vou fazer um teatro, eu vou fingir que tá bom, às vezes eu vou fingir um orgasmo, só para, sabe, não me encher o meu saco. Ai, sabe, vamos. Mas não vivencia aquilo como algo profundo mesmo, como algo que fortaleça o casal, como um autoconhecimento, vamos dizer assim. Então, o sexo, ele deve deixar de ser visto como um desempenho. Enquanto isso não acontecer, não haverá espaço para manifestação de sentimentos pela pessoa com que se pratica tal ato. Não há possibilidade real de uma experiência do sexo como uma manifestação da vida se não houver amor. O propósito da vida é a manifestação do nosso ser essencial. Então, o sexo, ele só é sadio, está relacionado à vida e não à morte, quando no sexo eu posso experienciar esse ser essencial que habita em mim, quando eu posso ser eu mesmo sem máscaras. Então, olha que difícil, né? Às vezes, e até uma questão de
de autoabuso ali, né? Da pessoa falar, ah, vamos sim, diz sim para tudo, não fala se tá bom, se não tá, não interrompe se estiver desconfortável, não comunica, né? Não, e vai deixando, muitas vezes, aquilo ali, vai tratando aquilo como normal, vai tratando aquilo como um desempenho, e não como uma experiência de eu vou me manifestar como um todo aqui, né? Eu vou me manifestar como esse ser essencial, sem máscaras, completamente espontâneo, sem querer desempenhar um. E aí, o que o Lowen vai dizer? Tensões musculares crônicas em diferentes partes do corpo constituem a prisão que impede a livre expressão do espírito de um indivíduo. Essas tensões são encontradas no maxilar, no pescoço, nos ombros, no peito, no alto das costas, na região lombar e nas pernas. Manifestação à inibição de impulsos que a pessoa não ousa expressar, temendo punições verbais ou físicas, tá? Então, muitas vezes, eu fui condicionada desde a minha infância a desempenhar um papel, a criar um personagem para poder ser aceito, para poder garantir a minha sobrevivência. E aí a pessoa vai perdendo a espontaneidade dela, ela vai perdendo, na verdade, a conexão com o próprio corpo, principalmente, e com essa livre expressão. E aí ele vai dizer sobre o próprio processo dele aqui, o Lowen. No nível consciente, eu não me sentia culpado pela minha sexualidade. Como adulto moderno e sofisticado, podia aceitá-la como algo natural e positivo. Mas em um nível corporal profundo, sentia-me conduzido por um desejo que nunca me satisfazia profundamente. Eu era um indivíduo tipicamente narcisista que parece livre em seu comportamento sexual, mas cuja liberdade é externa e não interna. Uma liberdade para agir e não para sentir. Então, eu fico refém de uma validação externa, né? E não refém dos meus próprios impulsos, do que eu estou sentindo. Eu preciso dos aplausos, eu preciso do reconhecimento, eu preciso da validação, né? E isso é uma máxima em todos os quesitos, mas isso se evidencia ainda mais na sexualidade, né? Na maneira como você lida com a própria sexualidade. E aí, onde que isso nasce, né? Essa tensão, isso vai se evidenciar lá na nossa infância ainda. Essa ameaça de rejeição ou perda do amor dos nossos pais é um risco de vida para uma criança pequena e costuma despertar muito medo. Então, a criança que vive com medo é tensa. E perceba, gente, o sexo é relaxamento. Uma pessoa que não está relaxada não consegue vivenciar a sexualidade na sua máxima potência, né? Uma pessoa que é tensa, ela está querendo controlar o ato e ela não consegue liberar aquilo. E ele vai dizer que a criança que vive com medo é tensa, ansiosa e contraída, e esse é um estado doloroso, e por isso a criança amortece a sua sensibilidade para não sentir a dor ou o medo, amortece o corpo para eliminar a dor e o medo. Aí o problema é que a gente criou essa defesa para amortecer tudo isso dentro de nós, e o problema é que a gente não sente mais nada. Para não sentir dor, para não sentir medo, eu não sinto mais nada. Então, eu passo por experiências que, querendo ou não, para mim deveriam ser positivas, felizes, alegres, sabe? Só que eu não sinto absolutamente nada. Por quê? Porque eu amorteci isso, eu amorteci o meu sentir, eu não me permito sentir mais nada, eu não me permito me relacionar com isso, com esse mundo interno. E aí o Lowen, continuando ele aqui, ele vai dizer o seguinte: no entanto, o prazer aqui, presta atenção, gente, o prazer, ele se torna subordinado à sobrevivência. E o ego, que originalmente servia o corpo em um seu desejo de obter prazer, agora controla o corpo em nome da segurança. O que acontece? Uma pessoa que não confia no outro, uma pessoa que tem medo do outro, uma pessoa que está vivendo, de repente, algum outro problema de ordem financeira, alguma questão na sua vida, que está presa nesse estado de sobrevivência,
e não consegue se desligar disso, ela vai conseguir vivenciar a sexualidade na máxima potência, ela vai conseguir relaxar, ela vai conseguir entregar o controle? Não vai. Por quê? Porque o ego, a nossa máscara, no nosso corpo, ele tá refém de buscar preservação, de buscar segurança. Então, como é que eu vou me entregar? Como é que eu vou soltar tudo isso? Eu não confio. Ai, gente, ai, que difícil. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Já vou abrir para a pergunta, tá? O Bert, aí vem o Bert para fechar com chave de ouro tudo isso aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte: Bert diz que a sexualidade é um evento contra a morte. Uma vez que o ego está extinto do orgasmo completo, o orgasmo é vivido pelo ego como uma pequena morte. Então, para eu conseguir vivenciar esse orgasmo na sexualidade, né, eu preciso conseguir morrer para essa máscara, morrer para esse personagem, morrer para esse controle, morrer para essas tensões. Eu vou precisar escolher de uma forma consciente, relaxar ali. E o medo da dissolução do ego, que avassala o neurótico é a maior parte de nós, todos nós, né? Porque tem 3 classificações na psicanálise: o neurótico, o psicótico e o perverso. A maior parte é neurótico. Então, o medo da dissolução do ego, que avassala o neurótico, quando este se aproxima do clímax sexual, é vivido como medo de morrer. E aí, só para finalizar, aqui o Bert vai dizer o seguinte: a sexualidade é um evento contra a morte. Acima de tudo, o que a sexualidade tem em vista? A morte. O que a sexualidade quer superar? A morte. A sexualidade está intimamente ligada à morte. Só pode viver aquele que sobrevive a muitos mortos, né? Ou a muitas mortes. Então, precisa ter muita força para a gente poder escolher conscientemente a vida, né? Para a gente escolher conscientemente vivenciar a vida no máximo prazer, né? Nos permitindo sentir. E isso eu falo tanto para a parte boa como para a parte ruim. Por isso que eu falei para vocês de todo esse processo do tomar, do se relacionar com a falta, de se relacionar com sentimentos desconfortáveis. Isso é importante até mesmo para a nossa regulação emocional, para nossa regulação interna, para a gente se permitir soltar, né, o nosso controle, porque o que mais nos deixa tenso é a gente querer, muitas vezes, resolver as coisas com a força do nosso braço, muitas vezes coisas que não necessariamente são nossas, né, não necessariamente a gente nos cabe, né? Então, às vezes, a gente tem que lidar com a nossa impotência diante de algumas situações, soltar esse controle, aprender a estar presente ali no ato, né? Seja o que quer que você esteja fazendo no momento, mas aprender a se desconectar dessa preocupação, sabe? Dessas memórias também. Até porque, gente, essa questão aqui é importante de trazer para vocês. Independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, né? Independente do que esteja se manifestando para você na sua vida, querendo ou não, uma criação do teu próprio estado vibracional, né? Do teu campo vibratório. Por quê? Porque a gente emite, na verdade, para a vida esse campo, né? E é através dessa ressonância que as coisas aparecem para a gente. Então, se eu tenho um pensamento fixo de que tá faltando, de que nada tá bom, de que aqui não foi o suficiente, de que isso aí... Se eu fico fixada, né, o meu olhar tá olhando para isso, para a falta, o que eu vou, querendo ou não, manifestar na minha vida? Mais daquilo. Então, a gente tem, inclusive, responsabilidade de lidar com esses pensamentos internos, de poder nos trabalhar para elevar a nossa frequência, para poder focar em um outro lugar, para poder ser grato, né? Principalmente trazer essa questão da gratidão, porque, querendo ou não, essa inclusão que a constelação traz, né? E a solução única que ela traz é você poder ser grato
por todas essas pessoas pelo que foi possível. E às vezes o possível é somente a vida, mas você ser grato pela vida é uma força gigante para você, né? Você ser grato pelo que você já tem é uma força gigante, é uma mudança de olhar, é uma mudança de estado vibratório. Certo, gente? Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Pode falar, Roseli. Tainá, essa só para ver se eu me conecto de falar, né? Eu entendi. Essa morte, né, que a gente fala que para acontecer essa morte é você abrir mão daquele padrão antigo, né? Aquele padrão de sofrimento ou algo desse jeito. Sim, então, falando Sim. de sexualidade, o que seria essa morte? É você conseguir liberar o controle, né? É Então, você... daquele padrão que, na verdade, é um padrão rígido de nós mesmos, e aí você, né? Aí você desfaz desse sofrimento. Então, essa morte vem com esse olhar, né? De morrer essa rigidez, esse controle. Exatamente, essa rigidez, essa é a palavra. Exatamente. Tá bom. Isso. Isso fica muito, muito em evidência, assim, da minha própria vida mesmo, porque eu que estou no segundo casamento, e isso é muito, e vem muito de encontro, não sei como está nosso tempo, mas quando eu fiz uma constelação com você, teve uma fala sua que você falou assim, Rose, você estava muito resistente quando eu fui falar do seu esposo, né? E aquilo me causou uma briga entre eu comigo mesmo, muito grande por muito tempo. E eu olhava você como assim, mas por que ela me falou isso, né? E se ela está me falando isso, e se está incomodando, porque é para mim. E eu tomei aquilo como algo assim, de que eu precisava olhar muito para aquilo. E eu posso dizer para você que aquela tua fala foi, assim, foi um processo de cura para mim muito grande, porque eu nunca tinha olhado isso, o quanto que ainda o meu esposo, eu precisava ainda fazer esse acolhimento, né, dele dentro da minha vida. Então, eu queria já aproveitar aqui e, assim, eu morri para esse, né, naquele momento que eu abri mão daquela, sabe, cobrança do que faltava, ficar naquela posição de coitadinha. E então já queria aproveitar e compartilhar, assim, o quanto que aquela sua fala foi, assim, libertadora para mim, libertadora, me libertou, e foi assim, é como você tivesse mesmo me tirado dentro de um abismo, assim, e ter trazido para a vida, né? Foi uma morte mesmo de sair daquele controle. Então, já aproveitar aqui, por isso que eu queria essa confirmação né, dessa morte. Foi muito, assim, maravilhoso. A sua fala foi, como diz assim, de cura. Essa é a palavra para mim. É muito legal, Roseli. Eu fiquei muito feliz, especialmente de te ver aqui, né? Sabendo do que a gente já vivenciou, né? Eu sei que talvez lá atrás foi difícil para você, mas eu fico muito feliz do quanto que isso pode ter te transformado mesmo para você estar aqui, né? Porque eu lembro, porque na verdade, gente, e até as constelações que eu fiz, semana passada eu fiz uma constelação difícil aqui no grupo com vocês. E a pessoa também ficou resistente, né? Não sei se vocês viram, mas a pessoa ficou resistente. E querendo ou não, porque às vezes a pessoa não está pronta para ver ainda, mas isso vai reverberar, né? E eu fiquei muito feliz, Roseli, de você estar aqui e de ver essa mudança. Isso, porque para mim, eu tinha no meu coração que em algum momento eu tinha que revelar isso a você, o quanto que você é essa luz e esse monte de chavinha, né, que você tem na sua fala que vai ajudando, e eu não sei, tinha algo no meu coração que eu tinha que, em algum momento, estar falando isso para você, de um jeito que pudesse também virar um jeito de cura também para outras pessoas, né, sabe, de um olhar que, o quanto é difícil a gente ouvir algo que você não quer ouvir, mas aí eu pensei comigo,
aqui já está doendo, já eu sei que está. Então, eu não quero ficar aqui, né? Então, eu vou ter que tomar alguma outra postura. E se a outra vai doer também, mas eu vou ter outro resultado, então eu prefiro ir para essa rua. Né? Uhum. E para nós, terapeutas, estar nesse posicionamento e fazer, eu confesso assim, tem que literalmente jogar fora o orgulho, qualquer outra coisa, e vestir sempre a humildade para poder falar isso, né? Porque senão você fala que ficar só naquele papelzinho, né? Terapeuta nunca tem nada, então a gente não. Eu não me vejo fiel com as pessoas que eu atendo quando eu não tenho essa, vamos dizer assim, esse movimento de procurar cura, porque eu me sinto como eu estivesse sendo fake ali, né? Aham. É só isso. É só isso não, é tudo isso. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma fala? Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu posso abrir espaço para a gente fazer uma constelação, não sei se vocês estão disponíveis, ok? Então, deixa eu só pegar aqui. Vão levantando a mão quem quer ser constelada para eu poder colocar aqui. Tá, ok. Isso. Vou fazer o sorteio aqui. Se eu esquecer alguém, berrem, tá? Deixa eu ver, Patrícia. Vou compartilhar aqui, só para vocês verem. Tá dando de ver, tá, né? Faltou alguém aqui, gente? Não, né? Eu não estou conseguindo ver nada que você está fazendo. Aqui, ó, tá dando de ver? Não. Nós nunca vimos a tua tela hoje, Tainá. Ah, não entendi. Hoje Nós não nunca... temos acesso. Oh, desculpa. Nós não temos acesso ao que você está fazendo. Ah, é? A Peraí. aula toda não vimos, não. Mas tu depois pões lá na plataforma. É sério? Vocês... Aham. Ai, meu Deus do céu, então não sei. Ai, não acredito. Mas foi bom que daí a gente presta atenção mais em você, porque não tem Vocês texto estavam olhando para minha cara só. só. Ai, gente, eu não sei o que deu aqui. Deixa eu ver. Tá, eu vou sortear aqui. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vou tentar. Tainá, a apostila do curso é o que é essa daqui, é só essa daqui para imprimir, né? Isso mesmo, isso Todo o mesmo. material é esse, né? Exatamente. Não tem mais nada, não, né? Não. Tá. O material escrito é esse. Tá legal. Não, tens depois nos bónus os exercícios sistémicos e o manual dos relacionamentos. Tens Isso. mais nos bónus. Isso. Eu já vi tudo. Já vi os vídeos todos. Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir. Peraí, gente. Que eu não sou muito boa de tecnologia. Isso é uma crença limitante. Ai, o meu marido vive brigando comigo por causa disso. Vocês estão vendo aqui? Não. Sim. Agora foi, né? Agora foi. Aqui, ó. Tá. Tá certo aqui, gente. Falta alguém. Não? Não, né? Tá certo? Tá, então eu vou sortear. Roseli.
Aí, ó, viu? Para vocês virem que não tem Xuxo. Eu quis compartilhar aqui. Deixa eu só interromper agora. Ai, Jesus. Interromper compartilhamento. Deu certo. E só um momentinho, Roseli, eu já te chamo aqui. Eu vou só pegar o meu papel, tá? Já volto aqui, gente. Também imprimi o meu, Patrícia. Estavas a mostrar o teu, também imprimi. Eu ainda sou a moda antiga. Eu tenho que grifar, sabe? Eu também. Eu também. Esse material também das aulas aqui da mentoria, eles ficam disponíveis aí embaixo, né? Em PDF, se vocês quiserem imprimir também. Tá? Então, vamos lá, Roseli. Deixa eu te perguntar, o que Eu não estou te ouvindo. é que deu um problema na rede? Vocês estão vendo? Ah, tá. Ouvindo? Deu um problema Não, na minha. agora eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, me conta, o que você quer constelar? Eu tenho duas coisas muito importantes, mas olhando para tudo isso, o meu relacionamento com a minha irmã. Tá. Uhum. O que acontece? É um relacionamento tóxico. Eu não consigo me relacionar, agradá-la, né? Então, constantemente ela exige o tempo todo e quer que eu mude um jeito de eu ser para que esse fique bom. Então, aí a gente acaba tendo muitas discussões, aí ela me exclui de tudo, e aí ela tira sobrinha, tira tudo da minha vida, e depois, do nada, ela volta. Aí depois ela volta muito boa, depois, de repente, ela, na cabeça dela, ela vem alguma coisa para ela e ela faz outra briga. Então, e são coisas assim que a gente para e pensa, mas da onde? Do nada você chega e fala uma coisa dessa. Aí ela inclui. Eu tenho eu sou a primeira e ela é a última de viva, né? E no meio eu tenho 2 irmãos que faleceram. Então, todas as vezes que a gente tem uma discussão, dessa vez mesmo ela me excluiu de tudo, de excluir mesmo, assim, ela me deleta de tudo e eu não consigo ter acesso a nada que é relacionado a ela. E ela faz questão de deixar todo mundo sabendo disso também. E eu nem sei ainda direito por que ela fez isso. Tá, assim, tudo meio que sem saber. Ela faz questão sempre de falar que a minha irmã que morreu é mais viva dentro dela do que eu. Sempre ela fala isso, porque essa minha irmã, ela morreu de acidente de carro. E então ela sempre diz o tempo todo, né? Assim, você é madrinha da minha filha, mas porque a minha irmã não está aqui, porque senão não seria você. Eu faço isso, mas porque a minha irmã não está aqui. Então sempre é assim. E ela quase fala que eu que matei a minha irmã, sabe? Uma coisa, ela usa essa fala, né? Então eu não consigo, e eu me vejo nesse relacionamento como uma pessoa que, assim, com um vício emocional muito grande de sempre estar querendo agradá-la, né? E eu gostaria de tentar entender isso, porque que eu sempre, por exemplo, se eu ver uma mensagem dela, por exemplo, ela fica 1 ano sem falar comigo. Aí, se eu vou ver uma mensagem dela, eu passo muito mal. Eu fico tremendo, literalmente, eu passo muito mal, sabe? Tá. Aquele nervoso, sei lá, algo assim, não sei explicar. Deixa eu te perguntar, essa irmã que faleceu de acidente, ela já era adulta? Adulta, 24 anos. Tá. E teve mais outro irmão, né? Esse meu irmão, ele tirou a própria vida dele com 19 anos. Essa minha irmã foi de acidente. E é bem nessa ordem mesmo. É eu,
essa minha irmã, onde que eu tinha um ótimo relacionamento com ela também. Ela já morou um tempo comigo. E depois, primeiro morreu foi o meu irmão, mas em ordem de nascimento foi essa minha irmã, eu, essa minha irmã, o meu irmão, e aí teve outro bebê que a minha mãe... Não, essa minha irmã, e por último teve um bebê que não ficou, né, Tá, com então foi cinco filhos. 5 filhos, é. Esse último bebê, com 8 meses de gravidez, minha mãe perde esse bebê, né? Então, Tá, mas de vivo só é eu e essa minha irmã. tá. Você sabe de alguma história pesada, assim, mais para trás no teu sistema, assassinato, alguma coisa assim? Não, eu sei que o meu pai, ele já se divorciaram há muito tempo, eles se divorciavam, voltavam, divorciavam, voltavam. Mas meu pai tem a outra família, mas meu pai, ele já falou para mim por algumas vezes que a minha mãe tentou abortar essa minha irmã, que ela Aham, não quis ela, né? Aí eu, sem conhecimento nenhum, né, eu sempre falo assim, pai, nunca fica falando essas coisas, porque se alguém ouve, vai ficar chateado, né? E então eu não sei se a minha irmã tem acesso a esse tipo de informação, né? entendi. Ela tem um relacionamento muito difícil com a minha mãe também, com o meu pai, tanto que se eu falar com meu pai, eu sou criticada, né? Então eu não posso falar. E eu vou confessar que eu tenho muito medo dela. Eu tenho muito medo. Tá, Então, aham, medo, eu não sei entender esse medo que eu tá. tenho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Roseli. Esses 5 filhos aí da tua mãe, é do teu pai também ou Não, é do meu pai também. Uhum. todos? Tá, É desse relacionamento. É. então tá. Pessoal, eu vou pedir para vocês respirarem fundo para a gente poder iniciar a constelação. Se eu precisar de algo mais, Roseli, eu vou te perguntando durante a constelação mesmo, tá? Ok. Eu vou pedir para você escolher um representante, uma representante para você, para te representar. Ah, Patrícia Rosa. Patrícia, você aceita representar a Roseli? Sim. Ok. Roseli, escolhe alguém para representar a sua irmã. Ah, de Semara. Machio. Machio. Gilcemara, você aceita representar a irmã da Roseli? Aceito. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ok, aceito sim. tá, ok. Patrícia, o que você sente quando olha para Gilcemara? Pena. Uhum. Gilcemara, o que você sente quando olha para Patrícia? Admiração. Tá, ok. Eu vou pedir para você dizer para Patrícia assim, ó. Eu gostaria de ser como você. Eu gostaria de ser como você. Como que você se sente dizendo isso? Sim, muita sinceridade. Uhum. O que você sente ouvindo isso, Patrícia? É extremamente desconfortável e vem-me uma sensação de uma palavra que eu não quero dizer, mas vou dizer tipo assim um nojo, uma repulsa, sei, muito desconfortável.
muito desconfortável. Tá. Roseli, eu vou pedir para você trazer para o campo alguém para representar a sua irmã, que faleceu no acidente, e o seu irmão que se suicidou. Primeiro a sua irmã. 2 pessoas. Primeiro para sua irmã. A Rejane, a minha irmã. Rejane, você aceita representar a irmã da Roseli? Sim, aceito. Tá. Agora para o seu irmão. A Patrícia. Patrícia, você aceita representar o irmão da Roseli? Aceito. Ok. A Patrícia Rosa, com quem que você se sente mais conectada? Acho que com a Patrícia. Você mesmo, Patrícia Rosa. Sim, sinto-me com a Patrícia. Ah, com a Patrícia. O que que você sente quando olha para ela? Vontade de lhe dar colo, de aconchegá-la. Tá. Você vai dizer assim, ó. Eu me tornei terapeuta Eu me tornei terapeuta para te salvar. para te salvar. Mas isso é muito pesado para mim. Mas isso é muito pesado para mim. Como que você se sente dizendo isso, Patrícia? É muita dor. Uhum. A outra Patrícia, como é que você está se sentindo? Tranquila, Tranquila? sim. Tá. Regiane, como que você está se sentindo? Eu estou muito emocionada com essas falas. Uhum. Você se sente conectada com quem? Com a Roseli, eu sinto a dor dela. Uhum. Tá, mas no campo aqui com a Patrícia, com quem? Eu achei com a Dilcemara. O que que você sente em relação a ela? Ela tem alguma amargura dentro dela. Uhum. Tá. Dilcemara, o que que você sente quando olha para a Rejane? Carinho, afinidade. Tá. Eu vou pedir para você olhar para ela e dizer assim, ó. Minha Irmã, eu sinto muito sua falta. eu sinto muito sua falta. Como é para você dizer isso? Me deu um nó na garganta. Um nó na garganta? Uma vontade de chorar. Uhum. Pode chorar. Como que você se sente, Rejane, ouvindo isso? Eu me sinto acolhida. Uhum. Eu vou pedir para você olhar para Dilcemara e dizer assim para ela: minha Irmã, viva por mim viva por mim e por você também. e por você também. Como é para você dizer isso? É libertador. Como que você se sente ouvindo isso, Dilcemara? Deu um certo alívio, um aperto no coração.
Tá. Uhum. Patrícia, como que você está se sentindo? A Patrícia Rosa. Parada. Paralisada. Sim. Como se não posso fazer nada. Tipo, Tá. Eu vou pedir para você, e você, Roseli, você pode fazer também esse movimento, tá? Uma reverência profunda a todo esse destino. Vocês podem fazer assim. Como que você se sente, Patrícia? ainda triste. Triste, tá? Eu vou colocar no campo um elemento oculto, tá? Roseli, escolhe alguém para representar esse elemento. Ah, Aline dos Santos. Aline, você está disponível para representar? Tô sim. Ok. Quem se sente conectada, que está no campo com a Aline, levanta a mão. Tá. Patrícia, Rejane. Ok. Uhum. Rejane, o que que você sente quando olha para a Aline? Ela se parece comigo. Eu estava olhando ela desde antes. Me Uhum. chamou a atenção. Tá. O que que você sente, Patrícia, quando olha para a Aline? É como se fizesse também parte de mim, mas também não está presente. Um filho, não sei, uma saudade, algo maternal, algo. Uhum. Aline, com quem que você se sente mais conectada? Eu acho que com a Patrícia. Com a Patrícia? Com a Patrícia Rosa. É, de amarelo. Uhum. O que que você sente quando olha para ela? Eu não sei dizer exatamente porque a vontade é só de chorar. É meio que um medo, um aperto, não sei. Tá. Você vai olhar para a Patrícia e vai dizer assim, ó, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não queria que tivesse sido assim. Perdão, eu não ouvi? Eu não queria que tivesse sido assim. Eu não queria que tivesse sido assim. Mas isso é maior do que eu. Mas isso é maior do que eu. Como é para você dizer isso, Aline? Alivia. Alivia um pouco. Tá. O que que você sentiu com essa fala, Patrícia? Triste. Uhum. Você vai olhar para a Aline e vai dizer assim, ó, agora eu vejo. Agora eu vejo. Você também faz parte. Você também faz parte. Como é para você dizer isso? É emotivo, mas bom. Uhum. Como que você se sente agora, Patrícia, quando olha para Dilcemara? Eu continuo a senti-la frágil. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, minha irmã, Minha irmã,
Eu sinto muito. Eu sinto muito, Mas eu não posso te salvar. mas eu não posso salvar. Como é para você dizer isso? Me dá um peso grande interno. É pesado. Você vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, eu não sou a sua mãe. Eu não sou a sua mãe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Como é para você dizer isso? É difícil, mas é bom. É libertador. Como que você se sente, Gilcemar? Eu sinto um peso aqui na cabeça, assim, um mal-estar, um arrepio. Uhum, Só isso que eu tô sentindo. tá, pode falar. E eu vejo a Patrícia, assim, com um ar de superioridade, sabe? Uhum, Ela olha para mim, assim, com um olhar como se eu fosse inferior a ela. tá. Eu vou pedir primeiro, Gilcemara, para você olhar para a Aline e você dizer assim para ela: eu devolvo Eu devolvo o seu destino a você. o seu destino a você. Como é para você dizer isso? Não. Eu olhei bem pro olhinho dela e, não sei, parece uma criança me olhando. É difícil falar isso É difícil para para uma você? criança. É difícil falar isso para um serzinho assim com um olhar tão infantil. Tá. Então você vai dizer assim para ela: eu assumi isso por você. Eu assumi isso por você, Mas isso é pesado para mim. mas isso é pesado para mim. Por isso eu deixo que fique no passado, que é do passado. Por isso eu deixo que fique no passado o que é do passado. Como é para você dizer isso? Agora eu consegui, assim, dizer com sinceridade. Uhum. Ok. Patrícia, como é que você está se sentindo? Patrícia Rosa, Rosa, dei uma relaxada. relaxada? Tá. Dilcemara, como que você está se sentindo? Também dei uma relaxada. E agora parece que a Patrícia está mais acessível. Uhum. Ótimo. Que bom. Que bom. Regiane, como que você está se sentindo? Tranquilo. Uhum. E você, Patrícia? Como que você está se sentindo? Eu continuo tranquila. E, assim, eu me conecto mais com a Rejane, como se eu quisesse muito vê-la, Uhum. estar com ela. Uhum. E como que você se sente em relação a essa fala, Regiane? Eu sinto da mesma vontade. Tá. Eu vou pedir para todas vocês, tá? Menos a Aline, todas vocês, irmãs, né? Imaginarem se abraçando como uma união. E eu vou pedir para Paula
representar o irmãozinho que não nasceu também. Você tá nesse abraço. Isso. A Patrícia também. Como que você se sente? Vai. Uhum. Ótimo. Vou pedir para vocês respirarem fundo. Respira fundo, solta o ar, segue os papéis. Ótimo. Então é isso. Então é isso, Roseli. Primeiro, eu tenho duas coisas aqui importantes a pontuar nessa constelação, tá? Porque, assim, não é por acaso que a gente escolhe a profissão que a gente escolhe, ainda mais se na família teve questões tão profundas como na sua. E foi importante a gente fazer todos esses movimentos para até lidar com a impotência, né, de toda essa situação de você realmente não conseguir salvar, e a gente, dentro da postura de terapeuta, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não vai conseguir salvar, é o outro que se salva, né? E uma outra coisa importante, eu vou revelar que quem eu trouxe para a Aline representar, tá? Eu trouxe ela como um elemento oculto para representar um possível assassino que estava conectado a toda essa história, tá? Porque quando existem muitas tragédias, e principalmente suicídio, está conectado a algum assassinato e alguma repetição de destino, alguma lealdade. E os teus sintomas, né, do medo da tua irmã e tudo mais, estava apontando para esse assassino também, esse assassino oculto, esse assassino não visto, né? Eu não sei te dizer que geração que isso aconteceu, a gente nem precisa investigar a história, mas eu trouxe a Aline aqui como esse elemento. A tua irmã tinha uma identificação ali também, né? E isso é o que te gerava medo, mas a gente fez um movimento aqui no campo para poder equilibrar tudo isso, tá bom? Uhum. Ok? Uhum. Muito obrigada a todos. Imagina. Vocês têm alguma pergunta, gente? Assim, na fala da Dilcemara, ela percebeu a Aline como uma criança. Então, isso tem a ver com o assassinato, com essa inocência, porque eu também me identifiquei com a Aline. Eu olhei para ela e parecia, se parece comigo. Então, é algo que tem de mal na gente, se refere a assassino? Não, gente, não. É uma identificação. O que a gente precisa entender? O assassino, ele pertence à família da vítima, tá? Sempre que existe um assassino, ele muda o curso da história. E quando a gente não inclui, muitos acabam sendo leal. Então, por exemplo, a Patrícia, que representou o irmão, também era uma lealdade de questões que vieram lá de trás e que não foram olhadas, tá? Você representou a irmã que morreu no acidente, você estava conectada, olhando para a morte também. É como se a vítima se sentisse atraída pelo assassino. É como se os dois se encontrassem, como se ambos quisessem aquilo, por uma questão de lealdade, inclusive. Então, como que eu posso dar um exemplo bem claro para vocês, e que foi um exemplo real do que aconteceu ali em Santa Maria, não sei se vocês lembram, talvez a Patrícia, que não é aqui do Brasil, ela não vai ter essa referência, mas tinha uma colônia aqui no Brasil, que era uma colônia alemã, e que tinha ali uma festa de faculdade, onde se reúne um monte de jovens, e eles foram para uma boate, e naquela boate atiraram um fogo de artifício ali, o cantor ali, não sei ao certo, ele soltou um fogo de artifício e aquilo começou a incendiar a boate. E aí, o que foi descoberto depois? O que causou a morte? Porque ali morreram muitos jovens, muitos jovens. O que causou a morte? Foi eles morreram mais pela asfixia, não sei se é assim que fala, mas pela toxicidade.
isso do que do material que estava ali. E eles perceberam que essa toxicidade era exatamente igual a uma câmara de gás, né, que tinha lá no período da Segunda Guerra, dos alemães. Então, o que é aquela colônia? Era uma colônia alemã também, né? Então, tinha falas deles, assim, rechaçando o judeu e tudo mais. E naquela época foram muitos judeus mortos, por causa de toda uma questão da guerra ali e tudo mais. Então, por ser uma colônia alemã, é como se esses jovens estivessem espiando também por uma condição que aconteceu lá atrás. Então, vítimas e assassinos, eles se encontram em algum momento. E se a gente não inclui essas tragédias, independente se, por exemplo, a Roseli vai saber exatamente quem foi esse assassino lá de trás, a gente precisa incluir com amor aquilo que o campo traz para poder romper, na verdade, com essas lealdades, para poder, como eu disse para vocês aqui, equilibrar tudo isso no campo. Então, não quer dizer que você tem alguma parte ruim em você, não. Primeiro, a gente separar isso, é do campo, não é pessoal, não é seu, tá? É do campo. Você está representando uma outra pessoa que está conectado a essa história. E segundo, né, o sistema, ele tem uma linguagem de amor próprio. Então, para vocês perceberem que até um assassino, né, dentro do sistema, ele tem uma conotação de uma pessoa que faz parte também, que também é importante, porque ela mudou o curso de toda a história. Então, ela tem uma relevância, ela precisa ser incluída, essa dor, né, precisa ser vivenciada ali, todo esse processo, né, e foi o que a gente fez aqui. Tainá, essa morte da minha irmã foi, segundo informações, eu não quis ler o processo que aconteceu, mas eu cheguei a ver esse homem que a minha irmã, um ônibus passou por cima dela, e esse homem foi visto como assim, que foi um acidente de carro, mas foi um ato infracional que ele pegou e cometeu no trânsito. Ele estava no celular e ele não viu e acabou acontecendo esse acidente. Então, só que ele nunca foi punido, ele nunca foi preso, ele não fica nada. A gente chegou a ver ele, né? Ele perdeu o emprego como motorista de ônibus, aqueles ônibus de linha, sabe? Como que vai de um estado para o outro. Então, essa é uma das falas da minha irmã, né? Que esse homem nunca foi, que ele nunca pagou pelo crime dele, que ele vai cometer mais crime. Então, quando você fala isso, eu só consigo lembrar desse, vamos supor, esse assassino, né? E hoje eu nem sei se esse homem existe ainda, eu não sei nada mais. Nós não temos acesso a nada, porque foi a minha irmã e outra pessoa que estava junto com ela na moto e que esse ônibus passou, foi as duas, mas eu também não tenho contato com essa família mais. Mas eu acredito, eu não sei se quando você fala assassino, é um assassino pode ser alguém, membro da minha família, de meus antepassados, ou pode ser esse assassino, vamos supor, esse suposto assassino da morte da minha irmã, né? Sim, o que acontece? Tem situações específicas, como eu já trouxe para vocês lá no começo, de pessoas que não necessariamente são da família, mas que também fazem parte. Por exemplo, assassinos fazem parte da família da vítima. Por exemplo, uma pessoa que salvou a sua vida, então, sei lá, você estava passando por um afogamento, um bombeiro, um salva-vidas, ele faz parte também. Por quê? Porque ele mudou o curso da história. Se não fosse ele, não existiria mais vida ali. Então, tudo que está relacionado à vida em si pertence. Aquele caso que eu falei para vocês, de uma primeira parceira de um pai, ali estava na família porque ela era para ser tipo uma tia dele, né? Mas esse pai poderia ter sido casado com uma outra pessoa que também faleceu ou se separaram e você veio logo depois. Também existe uma lealdade ali. Então, tudo que está relacionado à vida, né, e a vida que é ceifada, inclusive, a gente precisa incluir e olhar, porque isso vai gerando efeitos bem
bem difíceis no sistema se a gente não inclui, né? Essas lealdades inconscientes que vão correndo depois, certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar, Aline. Na verdade, eu queria dizer duas coisas, né? Primeiro que desde o começo eu acho que eu me identifiquei um pouco aqui, porque apesar de eu não ter nenhum irmão falecido, a minha relação com a minha irmã é muito parecida, muito parecida. E eu tinha uma pergunta que é assim, eu já participei de outras constelações e acho que em todas sempre o pai e a mãe foi incluído. E eu percebi que nessa não. Então, assim, tem algumas situações que pai e a mãe não interferem em nada e só a relação com outros membros. Uhum. É porque não necessariamente pai e mãe precisa estar o tempo todo na constelação. Esse caso, ele estava diretamente ligado a essa situação específica, né? Entre elas e entre os irmãos em si. Muitas vezes, pegando agora um gancho, né, de você ter se identificado com a história, quando a gente fala de irmãos, também às vezes existe uma disputa dos irmãos pelo amor do pai, pelo amor da mãe, né? Ali tudo inconsciente. Então, aí vai entrar o pai e a mãe ali para a gente poder olhar para essa situação. Mas aonde que a gente vai desenrolando, na verdade, uma constelação? Por aquilo que é mais forte. Então, é impossível ignorar a fala da Roseli quando ela trouxe que um irmão se suicidou, uma irmã faleceu de acidente. Então, a gente precisa olhar para a maior tragédia, vamos dizer assim. Então, nem tudo é pai e mãe, tá? Só para vocês entenderem. A gente precisa partir e olhar daquilo que é mais forte, tá? Pode falar, Dilcemara. Então, eu não ia comentar, mas depois dessa constelação eu fiquei com muita vontade, mais vontade ainda de constelar, porque eu me candidatei a constelar e também é com relação ao meu irmão. E a minha relação com ele também é muito parecida. Só que nós não temos, somos só nós dois, né? Não tem outros irmãos. Então, eu acho que nada acontece por acaso, né? Não, gente, quando a gente representa numa constelação, né? Não necessariamente quando a gente é constelado, mas quando a gente se torna representante ali, a gente também colhe benefícios. Porque essas falas também, querendo ou não, pode liberar conteúdos dentro da gente. Mas, novamente, tá? Separando que você estava representando ali, que não era você, que era uma outra história, mas isso também traz benefício, traz bastante cura, movimenta algo no nosso campo também, tá bom? Nesse caso agora, assim, parece que eu consegui me colocar no lugar do meu irmão e me enxergar na Patrícia Rosa, sabe? Porque eu, assim, é mais as falas da Roseli com relação ao meu irmão. Bem interessante. E aí, quando a Patrícia falou o que sentia olhando para mim, muito estranho ouvir isso. Interessante. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês por participarem. Tem mais alguém com alguma pergunta, gente? Olha, eu tenho uma dúvida rápida, não sei. Ai, desculpa, a Juliana pôs a mão. Põe. Pode falar, Juliana. Pronto, consegui ligar. Não, só para falar também que esse tema da constelação dela, se eu fosse constelar, não seria esse tema, seria da minha própria vida, mas eu tenho uma relação extremamente difícil com o meu irmão, e é como ela disse, tenho medo, e eu vejo, hoje eu consigo entender que tem essa coisa da disputa inconsciente, que eu estou conseguindo deixar isso de lado, e me faz sofrer muito, assim, até porque eu moro na mesma casa que ele, por enquanto. E na primeira que você fez, Tainá, eu participei e teve uma fala que eu sempre culpava só ele, e teve uma fala que eu falei que foi 50% a minha responsabilidade. Aquilo me pegou de um jeito que eu consegui enxergar que, tipo, eu colocava ele como vilão e eu como a inocente, como você fala. E eu vi que não, que, tipo, é uma coisa que a gente um alimenta no outro, assim, sabe?
E foi bem legal hoje esse tema, assim, de 3, né, 4 pessoas comigo, assim, a gente não imagina que é tanta gente que passa por isso. E que me pegou na Roseli foi lá falar que ela tem medo, assim, porque eu já cheguei nesse ponto, assim, de eu me tranco no meu quarto, eu tenho medo. Então, eu entendo. Sim, tem questões, como eu trouxe aqui para vocês, tem questões que às vezes são desproporcionais à realidade, né? É, Sensações, sentimentos. Por isso que muitas vezes isso está ligado a um outro fato, tá? E são sentimentos adotados, são questões ali que a gente precisa realmente investigar, abrir num campo assim, para a gente poder olhar dessa forma mais clara, tá bom? sim. Tá bom, obrigada. Imagina. Pode falar, Patrícia. Olha, a minha pergunta é: imagina alguém que tem um filho, mas que depois a criança logo desde bebê, é adotada. Quando a criança pensa nos pais, são os pais adotivos ou os pais biológicos? Sempre os dois. Quando é uma questão de adoção, a gente vai ter que olhar para a família biológica, principalmente porque a vida veio dali, né? E os pais adotivos também são incluídos, porque querendo ou não, se não fosse eles, né, não existia essa manutenção da vida ali. Então, essa gratidão precisa ser em relação a ambos, né? Mas trabalhar com questões de adoção é difícil, porque às vezes a pessoa nem tem consciência que ela precisa, querendo ou não, incluir os pais biológicos, né? Às vezes ela nem lembra, às vezes era muito pequenininha, mas aquilo tá, aquela memória de interrupção, exatamente, tá no corpo dela. Então, por isso que a gente precisa trabalhar isso em relação a ambos, tá? Sempre os dois ali. Só a última. Eu tenho uma amiga minha que ela não pode ser mãe, e então comprou óvulos com o espermatozoide do marido. Ela é considerada mãe. Ou seja, quando a filha dela vai nascer agora, na verdade, se ela fizer um teste de ADN, ela não é mãe da criança, porque é óvulos. Como é que vai ser para essa criança? Então, na verdade, para ser Como eu disse, não faço ideia. Então, assim, para ser sistemicamente saudável, isso, né? A mãe, de fato, da criança ali, ela deveria ser incluída também. Nem que, por exemplo, não conheça, tá? Mas que se Neste caso, tenha. não sabe quem é, porque é um banco de doação de óvulos, estás a ver? Sim, mesmo esse movimento ele tem que acontecer com muito respeito dentro da pessoa, porque o que que acontece? É muito delicado esses casos. Muitas vezes a pessoa ela vai buscar essas alternativas, mas ela ainda não lidou com a própria impotência dela, no sentido de tem alguma questão aqui que eu não estou conseguindo gerar, né? E aí ela não lidou com isso e ela se move através de um desejo, de um impulso só, sabe? E isso é muito delicado quando se trata de vida, porque tem todos esses efeitos sistêmicos que a gente já está vendo aqui. Então, dentro dela, precisa haver um respeito muito profundo em relação a essa mãe real, verdadeira ali, biológica, né? Que cedeu espaço a isso e que permitiu que ela se tornasse mãe a partir desse lugar. Porque o que acontece na adoção, ou até mesmo pode acontecer nesse caso? A mãe adotiva, ou o pai adotivo, enfim, por esse primeiro pai, essa primeira mãe ter rejeitado a criança, né? Eles se sentem superiores. Então, tipo assim, eu sou o maiorão aqui, eu sou o máximo, porque eu de fato olhei para essa criança, mas ela não está olhando para a criança. Ela está olhando, na verdade, para o próprio desejo dela, e não para a necessidade real daquela criança, porque a necessidade daquela criança é que essa mãe, esse pai, respeitem profundamente aqueles que, querendo ou não, permitiram, né, ofereceram essa possibilidade para aquela pessoa poder ser mãe, poder ser pai. Então, precisa haver essa reconciliação, essa reconexão profunda, nem que seja somente no coração, mas precisa haver esse respeito para o bem da criança. E a criança, quando nascer, também olhar como se tivesse duas mães. A mãe que a gerou na barriga e a mãe que deu o óvulo. Sim. Uhum. Que loucura. Que loucura. Exatamente. Obrigada.
certo? Mais alguém? É isso? Então tá, gente, muito obrigada. Como eu falei para vocês, hoje foi o último dia desses assuntos super desconfortáveis, que é relacionamento afetivo. E a gente vai falar um pouco mais de prosperidade financeira, a gente vai mais um pouco para essa área que a gente consegue enxergar um pouco mais de vantagem, talvez. Tá bom? Então é isso, obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.